E aí tem até uma frase que eu anotei aqui que eu quero que vocês, né, guardem com vocês hoje, né? O mercado ele não quebra apenas contas, ele desgasta estruturas emocionais. Porque antes de uma pessoa quebrar a conta, muitas vezes ela já vinha quebrando emocionalmente há muito tempo. E talvez hoje alguns, talvez alguns de vocês aqui, né, estejam até percebendo isso pela primeira vez, né? Eu demorei muito tempo para perceber isso. Agora eu quero aprofundar um pouco uma coisa muito importante com vocês, porque talvez aqui esteja uma das maiores viradas de chave, né, no desenvolvimento de um trader. Todo mundo fala sobre capital financeiro. Quanto você tem, o quanto você já perdeu, o quanto você ganhou, porcentagem, precisa parar, o quanto precisa para operar, né, o quanto precisa para escalar a mão, né, para aumentar a mão. Mas existe um capital que é ainda mais importante e muito mais invisível, né, que é o capital emocional. O capital financeiro, ele sustenta a nossa conta, mas o capital emocional, ele sustenta a nossa execução. E isso muda completamente a forma de enxergar o mercado. Porque sem emocional, a técnica não sustenta, o gerenciamento não sustenta, a disciplina não sustenta. Essa é a parte mais profunda, né? Porque muita gente acredita que disciplina é apenas ter motivação, né? Ter força de vontade, fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira. Teve até um exemplo aqui, um exemplo à parte, né, de disciplina. Perguntando o que era disciplina, falaram assim, é tomar uma mesmo quando você não deva. Ai, que absurdo, gente. Mas enfim, né? Então, assim, a disciplina não sustenta se a gente não tem, né, esse capital emocional. Não é só ter força de vontade, né? A disciplina, ela não nasce em uma mente esgotada, né? Guarda essa frase, a disciplina não nasce em uma mente esgotada. Uma mente emocionalmente cansada começa naturalmente a piorar o comportamento. Fica mais impulsiva, fica mais ansiosa, mais imediatista, mais sensível ao resultado, mais vulnerável, né, emocionalmente. E aí, por muitas vezes, né, o trader, a gente acaba se culpando. Nossa, eu não tenho disciplina. E muitas vezes o problema não é, né, a personalidade, o caráter, é desgaste emocional acumulado. É como alguém tentando correr uma maratona machucado e depois se julgando por não conseguir, né, ter o melhor tempo ou performar. E talvez isso explique, né, um pouco, muito, né, explique muita coisa, né, um pouco sobre o que a gente está vendo aqui hoje, porque muitos traders não estão sem conhecimento, eles estão sem energia emocional para sustentar o próprio conhecimento. E existe uma diferença enorme, né, entre saber o que fazer e conseguir executar o que você sabe, porque a execução ela exige estrutura emocional. E aí que vi uma virada de chave, assim, que para mim foi uma virada de chave muito importante, né? A gente, por muitas vezes, acha que precisa de mais técnica, né? Mais setup, mais confirmação, mais leitura. Mas a real é que muitas vezes o que a gente precisa é recuperar a capacidade emocional de executar. Porque olha só, pensa comigo, né? De que adianta você ter técnica se emocionalmente você não consegue seguir?